Hola, bienvenidos todos a más una clase de lengua española. Yo soy el profesor René Moreira y nosotros ahora vamos para a nuestra clase de aula de número 10, objeto de conhecimento. El condicional simple, verbos regulares. El condicional simple, verbos irregulares. Detalhamento. Conjugação e uso de verbos regulares no condicional simple. Conjugação e uso de verbos irregulares no condicional simple. Vamos então para a nossa aula? Muy bien, hoy nosotros vamos a trabajar con el condicional simple. E aí, desde já, eu convido todos vocês para que estejam atentos para os primeiros exemplos a partir dessas frases. Vamos aqui comigo. Me invitarias a conhecer tu nova casa? É uma pergunta, certo? E olha aí a nova casa, né? Que bonito, uma casa de madeira, aí no pé da montanha, né? Tem uma cachoeirinha ali. Mas a frase, vamos atentar para a frase. Me invitarias a conhecer tu nova casa? É um convite aqui que está se fazendo. É querendo ser convidada, na verdade. E atentem para esse verbo aqui, que é o verbo invitar. Invitar. Em português é o verbo convidar. Não vou analisar, não vou explicar nesse primeiro momento, mas pediria que vocês observassem. Mais uma leitura. Me invitarias a conhecer tu nova casa? Outro exemplo aqui. Aqui já a paisagem aqui mudou, né? Está triste, feia, né? Nós temos aqui, deberíamos respetar mucho más la naturaleza. Aqui é um aviso, é uma atenção, né? É um chamado para que cada um de nós observe bem como está o meio ambiente. Nós temos aí uma ave, um pato, né? E o lixaral aí nesse rio. Então, certamente nós não deveríamos tratar melhor a natureza, até porque nós, para vivermos, necessitamos dela, né? Mas tudo bem, deixando aqui a imagem de lado, observem o verbo deber. Como que ele está escrito, de que forma? Deberíamos. E aí, mais uma vez a frase, deberíamos respeitar mucho más la naturaleza. Por favor, observem bem ao verbo. Agora sim, eu os convido para que nós entendamos melhor esses dois verbos que eu deixei aqui em evidência, certo? O verbo invitar e o verbo deber. Deixei os dois em evidência, invitarias, deberíamos, e eu gostaria que nós entendêssemos melhor fazendo uma ligação com o título da aula, condicional simple. O que é o condicional simple, né? Que tempo verbal é esse? Qual é o nome que nós utilizamos aqui na língua portuguesa, na realidade do Brasil? Nós utilizamos esse verbo no dia a dia e em quais condições? Então, essas perguntas elas vão ser respondidas na explanação dessa aula. E eu peço desde já a atenção de vocês. Vamos entender a teoria desse tempo verbal. Vamos comigo aqui entender o condicional simple. Vamos diretamente aqui para, passando aqui, né, das imagens, nós temos aqui a teoria. Condicional simple. El condicional simple é um tempo del modo indicativo. Olha que interessante, ele já pertence ao indicativo, né? Que já é o primeiro modo que a gente aprende em qualquer língua, né? Que se emplea em espanhol, sobretudo para expressar, agora aqui sim, por favor, atentos, se emplea, emplear é empregar, usar. Esse tempo verbal ele é usado, empregado em espanhol, sobretudo para expressar ações ou situações hipotéticas. Professor, o que é hipotéticas? Vem da hipóteses, é algo que não é concreto, que não é realizável, mas ninguém sabe se vai acontecer, se vai se realizar de fato. É algo que causa dúvida, probabilidade, ok? São ações ou situações hipotéticas, assim como perguntas em tono de cortesia. Também esse tempo verbal também serve para perguntas em tono de cortesia, perguntas
que elas passem pelo interlocutor, por quem está falando, esse tom de cortesia, de gentileza, de educação, de amabilidade, ok? Ou então, o deseos. Deseos, a palavra já é bem parecida com o português, né? Desejos, vontades. Então, professor, quer dizer então que o condicional simple, ele traz ele se transforma nesses usos exatamente, o condicional simple para ações hipotéticas, para desejos, certo? É por aí que nós vamos fazer uso do condicional simple. A cortesia, a gentileza, ok? Voltemos aqui para o texto. E aí nós vamos terminar de entender melhor. E neste apartado, aprenderás, quer dizer, apartado aqui relacionado ao nosso tempo de estudo. Aprenderás a identificar las situaciones en las que se debe emplear el condicional simple en español, así como las reglas de conjugación para los verbos regulares e irregulares. Ah, professor, então nós já vamos aprender os dois? É verdade. Eu coloquei como temática da aula somente ali condicional simple, mas hoje nós, dentro desse apartado, ou seja, dentro dessa explanação, nesse tempo da aula, nós já vamos trabalhar aqui com os dois verbos, regulares e os irregulares, certo? Enquanto isso, ou melhor, enquanto não, para isso, nós vamos, para entender bem o condicional simple, o que nós precisamos ter na nossa mente? As regras. Regras de quê, professor? Pelo menos dois tipos de regras nós temos que ter conhecimento. As regras da conjugação verbal, para que nós possamos apresentar o verbo, né, no seu infinitivo, as flexões desse verbo, no yo, no tu, no ellos, no vosotros, usted, ok? Então, nós precisamos ter esse entendimento dessas regras, ok? E depois, nós precisamos entender quando é que esses verbos vão ser usados, porque lá no final da aula, eu vou estar dizendo que eles podem ser usados para... É aí onde entra o que eu acabei de explicar aqui na teoria, a questão da hipótese, do desejo, da cortesia, tá certo? Aí tem umas regrinhas lá e nós vamos entender quando é o uso dele, o emprego dele, tá certo? Mas eu gostaria de convidá-los todos a entender agora as desinências do verbo. Professor, o que é desinências? Aqui eu apresento para vocês. Desinências del condicional simple. Vamos parar aqui no yo, que eu quero explicar para vocês. Desinência verbal é toda aquela terminaçãozinha da flexão verbal. Quando o verbo não está conjugado, nós dizemos que ele está no infinitivo, no nome dele, que termina em AR, ER ou então IR. Na língua espanhola, os verbos têm 3 terminações. O português também, só que nós ainda temos uma terminação OR no português, né? Mas que pega carona lá com o ER. Mas na língua espanhola não tem essa terminação OR. Então, todas as vezes que o verbo aparecia assim, olha, tipo hablar, cantar, pedir, vender, ele está no seu infinitivo, é o nome do verbo. E quando esse verbo é conjugado, ele passa a estar agora, ele se apresenta nas flexões. Olha o tu. Você viu que a flexão do yo, a desinência do yo da primeira pessoa, era simplesmente ia. O verbo tem que terminar daquela forma. Mas o tu, olha como é. Ias. Essa é a desinência do tu. Quando conjugarmos qualquer verbo no condicional simple, seja irregular ou irregular, eles têm, na segunda pessoa de singular, que é o tu, segunda pessoa de singular, que é o tu, tem que terminar em ias, a flexão verbal, ok? E a terceira pessoa de singular, professor, ele, ella ou usted. Olha a terminação do verbo, ia. Ok? Vocês estão percebendo que o i sempre é acentuado, né, pessoal? Nosotros, vamos agora para os pronomes pessoais no plural. Nosotros, a desinência íamos. E vosotros, que a gente quase não usa no português, o vós, né? Na língua espanhola, vosotros, a terminação é essa, vejam. Vosotros, terminação íais. Continua com acento. E, por fim, a terceira e última pessoa, do plural também, ellos, ellas ou ustedes. Terminação ian. Lembrando que o i sempre é acentuado. Essas são as desinências para verbos regulares e verbos irregulares no condicional
condicional simples da língua espanhola. Agora vamos para a conjugação de alguns verbos. Condicional simples, verbos regulares. Ah, muito bem. Vamos começar pelo mais fácil. Claro, vamos começar pelos verbos regulares. E aí da primeira terminação, ok? Ó, vou escrever bem aqui. Primeira conjugação. Primeira conjugação são todos os verbos que terminam em AR. AR, ok? E aí nós vamos trabalhar com quais verbos, professor? O verbo hablar, da primeira conjugação, e o verbo ajudar. E para facilitar a nossa vida, eu já trouxe esses dois verbos conjugados. Pessoal, cada palavrinha dessa que aparece aqui na tabela é uma flexão verbal, ok? O verbo do infinitivo está aqui em cima, veja. Hablar e ajudar. Mas quando eu digo yo hablaria, hablaria é uma flexão verbal. Olha a desinência, se não foi aquilo que eu falei para vocês, a terminaçãozinha da flexão. Para a primeira pessoa, o yo, ia. Para a segunda pessoa, tu, ias. Para a terceira pessoa do singular, que é o ele, ella ou usted, ia. Para a primeira pessoa do plural, que é nosotros, íamos. Para a segunda pessoa do plural, que é vosotros, iais, e para a terceira pessoa do plural, que é ellos, iam. É ou não é? Na língua portuguesa, se nós formos ver, não é bicho de sete cabeças. Porque o condicional simple, certo? Da língua espanhola, é o que nós vamos chamar na língua portuguesa de o futuro do pretérito. Lembram disso? Quando estudaram verbos do modo indicativo na língua portuguesa? Muito bem, no espanhol, condicional simple. Agora, nós temos aí hablar e ajudar. Vamos conjugar esses verbos, pessoal? Vamos lá comigo. Yo hablaría, tu hablarías, él hablaría, nosotros hablaríamos, vosotros hablaríais, ellos hablarían. E o verbo ajudar segue a mesma norma. Vamos lá comigo. Vamos aqui para o quadro comigo, por favor. Yo ajudaría, tu ajudarías, él ajudaría, nosotros ajudaríamos, vosotros ajudaríais e ellos ajudarían. É o verbo ajudar e o verbo falar. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, outros exemplos de verbos da primeira conjugação. Aqui estão. O verbo, por exemplo, apontar, arreglar, que quer dizer organizar, arrumar, desear, que é desejar, lutar, trabalhar, ok? Tem outros mais, pessoal. Acunar, pinchar, são tantos verbos. Estudar, bailar, muitos verbos. Professor, podemos entender agora como se faz os verbos da segunda conjugação? Para já, agora. Então, continuamos com verbos regulares da segunda conjugação. Vou botar bem aqui, olha. Segunda conjugação, ok? Vamos lá, o verbo compreender, segunda conjugação, é aquele que termina em R, não é isso? Não, na língua portuguesa é compreender. Tem dois S, né? Um pertinho do outro. No espanhol, não. É um S somente, compreender. E o verbo beber. Os dois são regulares. Então, yo compreenderia, tu compreenderias, él comprendería, ella comprendería, usted comprendería, y nosotros y nosotras comprenderíamos, vosotros y vosotras comprenderíais, ellos, ellas y ustedes compreenderían. Professor, e o verbo beber? Ele segue o mesmo ritmo, sem nenhum problema, pessoal. O verbo beber, ele vai ficar conjugado da seguinte forma. Vamos comigo, todo mundo conjugando. Vamos lá. Yo bebería, tu beberías, él bebería. Nosotros beberíamos, vosotros beberíais e ellos beberían. Aí, se você perceber, seguiu o mesmo ritmo do verbo compreender.
E eu trouxe alguns exemplos para vocês de outros verbos da segunda conjugação, para que nós fiquemos, né, com mais conhecimento de outros verbos regulares. Vamos lá comigo. O verbo atender, ele é um verbo regular, ok? O verbo comer, o verbo beber, o verbo someter, ou então someter-se. Aí aqui é um verbo pronominal, quando vai com se, ok? O verbo terrer, que é tecer, tem outros, professor? Sim, correr, beber, que eu já disse, né? Existem outros, são vários, né? Ok? Vamos então agora para os verbos da terceira conjugação. Os verbos da terceira conjugação são aqueles terminados em IR. Terceira conjugação. Lembrando que nós continuamos o trabalho com verbos regulares, ok? Vamos para o verbo beber. Ok, professor. O beber está aqui, terminação IR. Escrever, terminação IR. Beber, em português, é viver ou morar. E escrever já é o verbo escrever. Engraçado, no espanhol ele é da terceira conjugação, no português escrever é da segunda, né? Olha as desinências, pessoal. Observem as desinências. Elas continuam sendo as mesmas. Yo bebería, tú beberías, él bebería, nosotros beberíamos, vosotros beberíais e eles beberiam. E o verbo escrever? Vamos lá? Yo escrevería, tú escreverías, él escrevería. Nosotros escreveríamos, vosotros escreveríais e eles escreveriam. Fácil ou difícil? Super fácil, né? Professor, alguns exemplos a mais de verbos da terceira conjugação? Sim, claro, vejamos. Outros, compartir, dividir, latir, partir, subir, sofrer. Olha, tem vários, né? Compartir, pessoal, significa compartilhar, tá bem? Latir é bater, né? E aí você já tem conhecimento desses. Agora nós saímos... detalhe, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, já foi explicado mais uma vez, todo verbo regular, a raiz do verbo é inalterável. Eu vou pegar aqui só o verbo beber, só precisa ele. Quando eu digo yo beberia, o nome do verbo é esse aqui, ó, beber, né? Se nós tirarmos a terminação, o que sobra? A raiz do verbo. Nesse caso, a raiz aqui é VIV, ok? Se essa raiz estiver presente em todas as flexões verbais, todas, de todos os tempos, esse verbo é considerado o quê? Regular, ok? Então, todos os que eu conjuguei com vocês agora, da primeira, segunda e terceira conjugação, todos eles não teve nenhuma mudança na raiz, logo verbos regulares. Só que agora nós vamos para os verbos irregulares. Vamos ver esse exemplo aqui comigo? Olha aqui, nós estamos numa feira, né? De peixes, venda de peixes. E aí, vamos ver a frase? Por favor, poderias pesar-me 3 quilos de pescado? Olha, o cliente chegou, né? Já escolheu o peixe que ele quer. Observem bem a imagem aí, né? O cliente está apontando, olha aqui o braço dele, né? Está apontando e o vendedor está com o dedo em cima do peixe que o cliente quer, ok? Então, o que é que o cliente falou? Por favor, poderias pesar-me 3 quilos de pescado? Olha, ele fez uso do verbo poder. Eu vou escrever aqui o nome do verbo, poder. Observe a raiz do verbo. Eu não vou analisar agora, só peço que vocês mantenham atenção. Temos outro exemplo aqui. Olha que bonito aí na Guatemala, pessoal. Essa pirâmide. Isso aqui é a América Central, tá certo? Guatemala é um país de língua espanhola na América Central. A frase, me dijeron que valdría la pena conocer las pirámides en Guatemala. Eu acredito que sim, né? Qual é o verbo que está em evidência aqui, professor? É o verbo valer. Todo V no espanhol tem som de B de bola, né? Então, valer. Me dijeron que valdría la pena conocer las pirámides en Guatemala. Vocês perceberam
que esse verbo aqui, poder, olha a desinência dele. E esse verbo, valer, olha aqui a desinência dele. Não mudou de forma alguma as desinências? Interessante isso, né? Quer dizer, as desinências servem para os regulares e para os irregulares. Vamos agora conjugar alguns verbos. Eu trouxe para vocês, lembrem-se, nós continuamos com o condicional simple, só que agora saímos dos verbos regulares e nós entramos agora em los verbos irregulares, certo? Agora nós vamos ter o quê, professor? Aumento dessa letra aqui, olha, aumento da letra R, a raiz. Por isso que eu expliquei o que é a raiz de um verbo, certo? Nós vamos ter a letra R invadindo a raiz verbal. Eita, agora o negócio, né? Calma, calma, calma. Não é tão complicado assim. Vamos, mais uma vez, eu vou escrever aqui o verbo poder, certo? Vamos lá. Observe que eu estou escrevendo aqui em cima. Poder. Em português, poder. A mesma escrita, né? Se nós tirarmos, vamos tirar aqui, eu vou riscar bem aqui, ó. Risquei a terminação verbal, é R. Quando risco a terminação verbal, o que é que sobra? P-O-D. Muito bem. Agora, observem essa flexão aqui. Eu vou pegar só essa flexão verbal. Nós temos aqui a presença da raiz, P-O-D. Sim, verdade. Nós temos aqui a presença da terminação do condicional simples. Sim, verdade. E o que é que nós temos mais aí? Nós temos a invasão de uma letra. É verdade, nós temos invasão da letra R. Olha, ela invadiu. Ela ficou aqui, né, junta com a raiz do verbo. Então, a raiz do verbo agora não é mais POD, a raiz é PODR. Uma invasão. O verbo é irregular, ok? Vamos conjugar o verbo poder, então. Yo podría, tú podrías, él podría. Nosotros podríamos, vosotros podríais e ellos poderiam. Na língua portuguesa, como é que nós conjugamos? Eu poderia, tu poderias. No espanhol, não. Eu poderia, tu poderias. Ok? E o verbo querer, professor? A mesma coisa. Olha aqui. O Q-U-E-R é a raiz. Ok, aparece aqui. Mas tem um R a mais, ó, o verbo querer. Então, eu não digo eu queria. Aí seria pretérito imperfeito. Como é que nós falamos, conjugando o verbo? Eu querria, querria. Aí tem que ser mais forte, ok? Tem que ser aquela garganta que alcance mais esse R super forte. Eu querria, tu querrias, ele querria, nosotros querríamos, vosotros querríais e eles querriam, certo? Vosotros querríais e eles querriam. É mais complicado, né? Veja o segundo R aí. O verbo caber, haver, saber, esses três verbos também se conjugam da mesma forma que poder e querer. Tem outros tipos verbais? Tem, e com mais transformações na raiz do verbo. Vamos para o verbo salir e tener. Agora, qual é o acréscimo, professor, que nós vamos ter a raiz verbal? Nós vamos ter esse acréscimo aqui, ó. Observem. O acréscimo da letra D e não é mais só uma letra. Ali foi só o R, né? Agora não. É o D e o R. O verbo salir, na língua portuguesa, o verbo salir no português é o que nós chamamos de sair. No português, como que nós falamos? Eu sairia, tu sairias, ele sairia, não é isso? Na língua espanhola, o verbo salir, a raiz dele é sal, S-A-L. Mas no condicional simples, junto com esse sal, vai ficar a letra D e a letra R. Então, quando eu digo eu sairia, no espanhol, eu vou dizer assim, yo saldría, tu saldrías. Eu trouxe conjugado aqui para vocês. Vamos ver comigo. Yo saldría, tú saldrías, él saldría, nosotros saldríamos, vosotros saldríais e ellos saldrían. O verbo tener, que é o verbo ter, eu teria, no espanhol,
yo tendría, tú tendrías, él tendría, nosotros tendríamos, vosotros tendríais e eles tendriam. Opa, o eles aqui faltou o acentinho, ó. Não é pingo, é acento, tá? Ok? Outros verbos que seguem o modelo de salir e tener, professor, aqui estão. Poner, eu pondria, valer, que estava lá na frase, né? Lembra da frase lá? Valdria a pena conhecer as pirâmides em Guatemala. E venir, eu vendria, ok? Temos mais verbos. Eu trouxe 2, que a conjugação desses 2 é um pouquinho diferente. Também só são eles 2. Se tiver mais do que esses, são verbos a partir de decir e a partir de hacer, tá certo? Verbos derivados. Vamos lá. O verbo decir significa dizer na língua portuguesa. E o verbo hacer é o nosso famoso verbo fazer, ok? Agora vejam aqui em cima comigo. Condicional simple, verbos irregulares com câmbios. Olha essa palavra aqui no plural, pessoal. Com câmbios extras em la raiz. Então, a raiz desse verbo já vai ter mudanças extras. Mudanças está no plural, mais de uma, né? Mudanças extras. Vamos descobrir aqui. Qual é a raiz do verbo decir? Se nós tirarmos a terminação, o que vai sobrar nesse verbo? D, E, C. Essa é a raiz do verbo. Se ele fosse um verbo regular, tinha que seguir sempre assim. Mas veja, eu diria. Olha o DSC, se transformou em D e R. Só conservou o D, né? Eu diria, tu dirias. Não vou estar escrevendo, eu vou fazer só isso para repetir, ser mais rápido. Ele diria, nosotros diríamos, vosotros diríais, e eles diriam, ok? E eles diriam. Dirias, eu diria, dirias, diria, diríamos, dirias, diriam, ok? O acento aqui só um momentinho. O acento aqui do D, do eles, o acento dele é no segundo I. Vamos aqui, eles diriam, ok? E o verbo hacer, professor? Né? Tirando a terminação, a raiz do verbo é as. Agora vamos ver como é que fica. Eu, opa, agora o C já não entra em cena. É um R, ó. Eu haria. Eu faria, né? Tu harias. Ele haria. Nosotros haríamos. Vosotros haríais. E eles hariam. Ok? É assim que ficam. É assim que ficam. Ok? Os dois verbos. Trouxe mais uns exemplos agora para nós finalizarmos. Vamos comigo. Maneiras de usar el condicional simple. O condicional simple, ele serve para expressar desejos que poderiam realizar-se. Justo, expressão desejo, ou desejos no plural, né? Que poderiam se realizar. Quer dizer, tem a probabilidade de não se realizar? Sim, tem, né? Lembrem-se, o tempo verbal eu falei no início, né? O condicional simples sempre é aquele que mostra o quê? Uma probabilidade, não é nada concreto. Me gustaría viajar al desierto de Atacama, em Chile. Ó, me gustaría, não está dizendo que vai, né? Pode ser que sim. Todos nós queríamos conhecer tal sítio personalmente. Todo mundo queria conhecer esse sítio, né? Queríamos, né? É um desejo. Pode ser que se realize ou não. Para aconselhar e sugerir ou pedir conselho. Você vai aconselhar alguém? Veja, deverias dar atenção a tus padres. Olha, uma pessoa aconselhando um jovem. Deverias dar atenção a tus padres, a tu papai e mamá. Senhores, tendriam um ratito para escuchar-me? Aqui é uma sugestão, né? Está pedindo ali silêncio, né? Teriam, né, em português. Tendriam um ratito. Também o condicional simples para expressar probabilidade ou dúvida.
probabilidade ou dúvida. Vamos lá. No sei Ana e José, se les invitaria à festa. Né? Quer dizer, está na dúvida. Será se eu convidaria a Ana e o José para a minha festa? Né? Veja, é uma dúvida aí, né? No sé de Ana e José, se les invitaria à festa. Aí o verbo aqui invitaria. Arreglaríamos ou não aquele velho coche de antaño? Seria negócio ajeitar aquele velho carro, né? Arreglaríamos ou não? Para pedir algo com cortesia. Cortesia é gentileza, amabilidade, educação. Vamos lá. Me poderias levar el jugo al invitado, por favor? Olha aqui a imagem do suco. A pessoa está dando suco. Você poderia levar para mim o suco para o convidado da festa? Me poderias levar el jugo? Bonito, né? É cortês. É uma forma bem cortês. E, por fim, com expressões fijas. Fijas já são expressões feitas. De conselho como essa expressão aqui, yo que tu, que equivalem a. Yo que tu significa yo em tu lugar. No espanhol, quando se diz yo que tu, é a mesma coisa de dizer yo em tu lugar. Que em português é como se nós disséssemos eu no teu lugar. Ou então, se fosse comigo. Ou se fosse eu, em português, tá? Então, vamos para a frase. A frase diz assim, yo que tu haria lo mismo. Ou seja, em espanhol, yo em tu lugar haria lo mismo. Em português, se fosse comigo, eu faria o mesmo, ok? Aí no espanhol, yo que tu, aí olha o verbo fazer aí, ó. Yo que tu haria lo mismo, ok? Pessoal, é isso. Finalizamos aqui, certo? Finalizamos esse assunto do condicional simples e eu espero que todos tenham compreendido muito bem os verbos regulares e irregulares no condicional simples.